Então vamos continuar? Vamos continuar com o nosso curso, vamos voltar aqui ao nosso curso. Então, levando em conta o tetraedro do fogo e seus componentes, o método de extinção de incêndio baseia-se na eliminação de um ou mais dos elementos que compõem o fogo. Didaticamente, se um dos lados do tetraedro for quebrado, eis que a combustão será extinta. Então, a importância de nós termos iniciado o nosso módulo, né, entendendo um pouquinho de como é composto o fogo, quais são os meios de propagação, quais são os estágios da queima. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha esse insight e consiga, no momento do princípio de incêndio, da identificação do princípio de incêndio, ver como é que a gente vai fazer ali para quebrar essa cadeia, fazer a retirada de um desses componentes, né, do fogo. Então, o primeiro método é o resfriamento. O método consiste em reduzir a temperatura do combustível que está em queima, então, reduzindo o calor, diminui-se a liberação dos gases inflamáveis. Então, aqui a gente tem aqui o nosso fogo, né? E a partir do momento que eu adiciono água nesse fogo, né, eu faço o resfriamento desse fogo, o que acontece? O fogo desaparece, né? Então, o fogo é extinto. Então, nós temos o primeiro método, é o método do resfriamento. É interessante, em alguns incêndios que eu creio que vocês já devem ter presenciado, né? Pelo menos virtualmente, em jornais e tudo, documentários, você vê sempre os bombeiros resfriando as paredes, né? Então eles estão ali ao mesmo tempo tentando fazer a diminuição da temperatura daquele incêndio. Então você vê eles resfriando paredes e tudo. Então esse é um dos métodos de extinção, né? E nós temos lá aquele extintor de água, lembra? Vocês já devem ter visto dentro da unidade de vocês, porque vocês são bons profissionais da Comissão Interna de Saúde do Servidor, já devem ter dado uma voltinha depois que esse curso começou e perceberam os extintores e viram que eles são diferentes, né? Então, vocês com certeza viram o extintor de água. Então, esse aí é basicamente a função dele, extinguir o fogo através desse método de resfriamento. Outro método é o isolamento. Ao separarmos o combustível da reação, estaremos isolando, né? Estamos isolando, como por exemplo, se abrir uma trilha, que o pessoal chama de a caeira, né? É uma coisa assim que eles chamam, no mato, para que o fogo não passe. Desta forma, estaremos tirando o componente combustível. Então, percebam aqui o exemplo, né? Quando você vê aí essa estrada, o que acontece? Iniciou-se o incêndio de um lado, mas passa uma estrada onde o material combustível foi todo removido. Então você vê que a árvore tudo foi removido, tá? Só no chão batido. Então esse incêndio, ele não conseguiu passar para o outro lado, justamente porque o material combustível foi retirado, certo? Foi retirado. Então dali você conseguiu diminuir o fogo, extinguir o fogo. Acontece também, por exemplo, de você ter ali uma espécie de uma fogueira e você diminui o material combustível, que ele teoricamente iria queimar, né? Retira ali o material e você consegue diminuir a proporção do fogo, né? O exemplozinho que nós temos aí é exatamente 2 galões também, né, de gás, de material gasoso, podia ser um material gasoso ou um material líquido. No momento em que eu giro a chavezinha e cesso, né, o fluxo desse líquido ou então desse gás, no nosso exemplo, eu também tenho a extinção do fogo. É nosso fogão. Desliguei aqui a chave, acabou-se o gás, então não tenho mais fogo, né? Não tenho mais o alimento desse gás. Então pronto, eu fechei o registro e acabou o fogo. Então esse é o isolamento. Outro método é o método de abafamento. Ao abafarmos, impediremos que o oxigênio entre na reação. Estaremos retirando o componente comburente, que é o oxigênio. Então, aquele velho exemplo do ensino médio, né, da vela. Então, você tem uma vela,
Você coloca um copo em cima dessa vela, abafa essa vela. O que acontece com a vela? Vocês não estão vendo aí meu efeito especial do copo, né? Mas houve sim aí um copo. O que acontece? A vela foi apagada. Então esse é o abafamento. A gente também tem extintores de incêndio que fazem essa mesma função, de retirada do oxigênio daquele espaço, certo? Então tem que se ligar um pouco nisso e saber qual é o extintor que faz o resfriamento, qual é o extintor que faz o abafamento, certo? Então vamos dar continuidade aqui. E a quebra da reação em cadeia, introduzindo substâncias que inibem a capacidade reativa do comburente com o combustível, se interrompe a reação e assim não haverá fogo. Isso é possível utilizando-se certas substâncias que, ao sofrerem a ação do calor, reagem sobre a área das chamas e interrompem a reação em cadeia, realizando, portanto, uma extinção química das chamas. Vocês também já devem ter observado, quando se aciona um extintor de incêndio, alguns extintores de incêndio, sai um pó de dentro dele, né? A gente chama que é o extintor de pó químico seco. Aquele pó químico seco, ele é um produto químico, certo? Que ele adere ao combustível, ao material que está queimando, digamos, sendo um plástico, né? Ele vai aderir àquele plástico e ele vai fazer a quebra da reação em cadeia, certo? Através de uma reação química, ele vai fazer a quebra dessa reação em cadeia. Então, ele tem essa função de fazer a quebra da reação em cadeia. Então, cada extintor de incêndio, ele vai cumprir uma tática aqui que a gente está abordando agora, um método de extinção. Então, é importante a gente saber qual o objeto que está queimando, o que é que está queimando, o que é que a gente pode fazer, qual o método que a gente pode estar utilizando para fazer essa extinção, porque nem todo método é possível para qualquer tipo de material. Existem materiais que exigem métodos específicos. Então, as classes de incêndio. E é isso bem aqui que a gente vai estudar agora, né? Então, o que foi que eu falei? Tem alguns tipos de incêndio que exigem métodos de extinção específicos. Então, para a gente entender isso, a gente vai entender agora um pouquinho também das classes de incêndio. Então, muito embora a reação de combustão representada pelo tetraedro fogo ocorra nos incêndios dos diferentes tipos de materiais, é necessário que os materiais combustíveis sejam classificados em classes distintas, para que as formas de queima e as propriedades dos materiais sejam levadas em consideração na escolha das melhores táticas e técnicas de combate e dos melhores agentes extintores a se utilizar. Então agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as classes de incêndio. Então nós temos a classe A. O que é a classe A? Classe A é papel, madeira, tecido, todo produto, todo material que queima na superfície e em profundidade, certo? O que é queimar na superfície e em profundidade? É aquele material que deixa resquícios, deixa cinzas, por exemplo, né? Então ele está queimando na superfície e em profundidade. O exemplo mais clássico é a madeira, né? Quando a gente vai fazer aquela fogueira do São João e tudo, ela não demora um tempo, então a gente vai fazer aquele churrasco, alguma coisa, ele não demora um tempo, porque ele vai começar queimando na superfície o material e depois esse calor vai penetrando e vai queimando na profundidade. O danado desse incêndio, ou a questão perigosa desse incêndio, é porque muitas vezes quando você vai fazer a extinção dele, você consegue eliminar o incêndio da superfície, mas a queima que já está ocorrendo em profundidade não é eliminada. Aí o que acontece? Daqui a pouco começa o incêndio de novo. Então, essa é uma característica, essa é uma classe de incêndio, classe A, incêndio classe A. Madeira, papel, tecido, queima em superfície e em profundidade e deixa resíduos, deixa cinzas. Classe B, queima somente na superfície e não queima em profundidade. Por exemplo, gasolina. Outro exemplo, óleos diversos. Ele vai queimar na superfície e não vai queimar na profundidade. Quem nunca acendeu uma lamparina, né?
A gente vê o querosene queimando ali na superfície, ele não vai queimar na profundidade. Não tem o mesmo problema da classe anterior, né? Se você extinguiu ali em cima, se você extinguiu o fogo, o que acontece? Ele está extinto. Não é como a classe A, que como está queimando em profundidade, ele pode se reacender. Agora, qual o perigo da classe B? Se você usar o agente extintor errado, aquele fogo pode se alastrar. Você já viu óleo se misturar com água? Óleo não se mistura com água. Então, você utilizar um extintor de incêndio de água para a classe de incêndio B, para material inflamável, material líquido inflamável, o que é que vai acontecer? Ele vai se espalhar. Então, aquele incêndio também vai se espalhar. Classe C. Classe C são os materiais energizados, certo? Então, você tem computadores, você tem rádio, TV, todo esse material que é elétrico. Mas também você pode ter aquele material que não é um equipamento elétrico, mas ele está energizado. Um exemplo muito clássico, né? Digamos, uma tora de madeira que está enrolado em um fio energizado. Ele madeira é classe A, porém, pelo fato dele estar energizado por esse fio, a gente tem que trabalhar ela como sendo classe C. Então, o material que vai ser utilizado para extinguir esse incêndio, a princípio, é um material para classe C. A gente não vai jogar água, porque água e eletricidade não dá certo, certo? E aí nós temos classe D. Esses metais são encontrados em fábricas e indústrias automobilísticas, né? E podem ser em raspa de zinco, limalha de magnésio, entre outros. Esses a gente tem a extinção por meio do abafamento. Então, até com a areia, você consegue fazer a extinção desse material. Agora, ele é mais difícil de encontrar nas nossas instalações, até onde se limita o meu conhecimento. Mas o que a gente vê? Um exemplo, né? A calha mesmo do carro, né? A calha calota, eu acho que chama, né? Do carro. Né? Ele é constituído de um metal que é classe D. E aí você também tem um agente específico, um extintor específico, mas você também consegue fazer o abafamento dele com outros materiais. É só lembrar do princípio do método. O método adequado para esse caso é o abafamento. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.